Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Bom, queridos, vamos para o nosso segundo áudio estudando esse verso, né? No primeiro nós fizemos uma breve introdução ao Evangelho de João e comentamos sobre que Jesus Cristo ele existia antes de qualquer coisa, antes da criação, né? Ele não tem princípio de dias, ele é eterno, tanto na sua origem quanto no seu fim. Ele não tem princípio nem fim. E agora vamos estudar aqui que o apóstolo João chama Jesus por um termo aqui bastante interessante, né, queridos? Ele chama Jesus de a palavra, ou em outras traduções de o verbo. Então, no princípio era o verbo. Aí você me pergunta, como assim a palavra, o verbo? Bom, queridos, aqui no grego, o que está escrito aqui é que no princípio era o logos. No princípio era o logos. Alguns comentaristas, inclusive, defendem que esse é um termo que sequer deveria ser traduzido, deveria ter sido deixado realmente no princípio era o logos. Porque esse termo grego, ele tem um significado especial. Da mesma forma, por exemplo, que nós não traduzimos Jesus Cristo. A palavra Cristo é uma palavra do grego. Ela não é traduzida, né? Senão nós sempre falaríamos Jesus o ungido. Mas o ungido, ele não carrega todo o peso, todo o conteúdo que a palavra Cristo significa, né? Bom, então qual que é esse conteúdo especial que há nesse termo logos? Bom, algumas pessoas acham que o apóstolo João estaria aqui importando, né, esse termo da filosofia grega, porque a filosofia grega, em Platão, em Zeno e em outros, utiliza esse termo, um termo relativamente comum em alguns filósofos gregos. Entretanto, esse termo era usado muito antes, lá no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Salmos 33, verso 6, diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Bom, mas questão de origem à parte, o que significa esse termo logos? Bom, queridos, logos significa a palavra falada, né, o discurso, uma doutrina, né, a faculdade do raciocínio, enfim, a razão. Seria a forma de pensar. A gente pode dizer aqui que seria a expressão do pensamento ou mesmo a verdade. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui? Que Jesus Cristo, ele era a verdade de Deus, que ele era a forma de pensar de Deus, era a forma de Deus se expressar. Esse é Jesus Cristo. Toda expressão de Deus, toda manifestação de Deus, toda fala de Deus, todo pensamento de Deus se manifesta através do verbo, através de Cristo. Da mesma forma, é como a palavra é para mim e para você. Se você tem um pensamento, como que você coloca esse pensamento para fora? Como você manifesta esse pensamento exteriormente? É através da palavra, é através da verbalização. Então Jesus é a verbalização do interior de Deus, das profundezas de Deus. Jesus é a manifestação. Agora, novamente, olha a dimensão disso. O que nós estamos falando é que o grande interior de Deus, os mistérios de Deus, a riqueza da essência de Deus se manifesta à humanidade. Aparece ali no ano zero, cerca do ano zero, e se manifesta à humanidade. Então, o próprio Deus revela a sua mente, o seu coração, a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua essência à humanidade através de Jesus Cristo. Eu gosto, né, da metáfora que C.S. Lewis ensina sobre a questão de Deus, que seria impossível você conhecer Deus se ele não se revelasse. Seria a mesma, pegando aqui uma semelhança, seria como se os personagens de um livro quisessem conhecer o autor do livro. Como que os personagens do livro conheceriam o autor do livro?
não teriam como, né? Não teriam acesso, porque o autor do livro está em outra categoria, outra dimensão, estaria fora do livro, né? Ele está muito além do livro. Os personagens do livro só tem como conhecer o autor do livro se o autor do livro se inscrever na história, se ele mesmo escrever-se lá nas linhas do texto. E é isso que Deus fez por meio de Cristo. Lembrando, né, queridos, a nossa primeira lição é que aqui em João capítulo 1, o apóstolo João está fazendo aqui uma reescrita de Gênesis 1, né, agora na perspectiva do Evangelho. E quando ele chama Jesus Cristo de Logos, de a palavra, ele está trazendo lá Gênesis 1, verso 3, onde está escrito: disse Deus, haja luz e houve luz. Então tudo que Deus criou foi por meio de quê? Por meio da palavra, por meio de um dizer. Quando Deus falava, ele colocava em ação a sua palavra, o seu verbo, Jesus Cristo, e a partir dele tudo vinha a existir. O apóstolo João, na sua primeira carta, logo no início dela, ele também chama Jesus de a palavra, né, de o Logos. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito da palavra da vida, a respeito do Logos, da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna. Olha só o que ele diz agora: que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Então, o próprio Deus, nosso Pai, ele se manifesta em Cristo, manifesta a vida, manifesta a palavra. E, na verdade, o próprio apóstolo João explica esse termo Logos, o significado dele, no verso 18 desse mesmo capítulo de João, capítulo 1. Nós vamos chegar nesse verso e vamos explorar ele com mais detalhes. Mas no verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém, queridos, ninguém jamais viu a Deus. E ele continua: o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, através de Jesus, nós conhecemos aquele que ninguém conhecia antes. Ninguém jamais viu a Deus, né? Ninguém tinha esse contato, esse acesso a Deus. E o Jesus Cristo, o Verbo, manifestou Deus. Fez Deus ser conhecido através dele. Então, queridos, basicamente, Jesus Cristo é a grande fonte da revelação de quem Deus é, de como Deus age, de como Deus pensa, de como Deus realiza as coisas dele, os propósitos dele, os planos dele. Você quer conhecer como Deus age em cada situação, diante de cada desafio, diante de cada problema, basta olhar para Jesus. E é isso que eu quero que nós façamos aqui ao ler o Evangelho de João. Cada atitude de Jesus nós viemos a olhar não como a atitude de um mero ser humano perfeito, mas como o próprio Deus interagindo naquela situação, falando, fazendo, realizando. Porque Jesus, ele, como Logos, ele declara Deus à humanidade, ele manifesta Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2, verso 2, diz: olha, eu me esforço para que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Como é que nós chegamos, né, queridos, a esse pleno entendimento? Ele fala: a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a revelação de Deus, o conhecimento de Deus. Que conhecimento é esse? A saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, você quer conhecer Deus, querido? Se você quiser procurar em qualquer outro lugar, você vai perder o seu tempo e vai olhar em fontes pobres comparadas à fonte essencial, à fonte primária, à fonte pura, que é Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A Bíblia nos diz também que Cristo, Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Então, queridos, você e todos nós precisamos olhar para Jesus para entender Deus. Ele que é a revelação de Deus, ele é o Logos.
Então, qualquer coisa que alguém disser sobre Deus, que você ler sobre Deus, né, uma ideia, uma concepção, uma doutrina, compare isso que é dito com Jesus Cristo. Se estiver ok com Jesus Cristo, passou o teste. Essa doutrina, esse ensino, essa ideia sobre Deus está ok. Se estiver diferente de Cristo, queridos, é falsa, não cabe. Porque Jesus, ele revela Deus, ele é o Logos. Então, queridos, espero que tenha ficado claro, né, esse termo Logos, que agora você está sabendo um pouquinho, né, de grego, e esse conceito que é importantíssimo, né, que o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Nós conhecemos Deus por meio, essencialmente, primariamente, como a fonte mais perfeita em Jesus Cristo. Tudo mais são fontes alternativas, fontes passíveis de falha, que podem ter incoerências. Jesus Cristo não. Ele é a expressão exata. Ele é o Logos. Ele é a manifestação pura da essência de Deus. E que a gente possa aprender, né, queridos, com Jesus, a enxergar Deus como Ele é. Não através das nossas falsas concepções, mas como Ele realmente é. Ele é a verdade de Deus, Ele é a manifestação de Deus, Ele é a expressão do pensar e do agir de Deus. Esse é Jesus Cristo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.